A paz do Senhor Jesus, amados e amadas, eu sou o pastor Paulo e estamos indo para mais um tema da série Fé, Minha Fé, da revista Discipulado Lado a Lado. Então nós estamos indo para mais um tema, e um tema muito importante, que é a segurança da salvação. Esse é o quarto estudo deste novo tema. Espero que você esteja aprendendo muito, aplicando na sua vida, desenvolvendo isso para crescer na fé e também poder aplicar na vida de outras pessoas que passarem pelo teu caminho, ok? Lembre aí de estar com a sua Bíblia, lápis e borracha, caneta, da forma que você achar melhor, para que assim você possa escrever o seu estudo. E se você estiver com a apostila, segue aí a apostila. E também é bom você ter uma daquelas canetas que você consegue ir riscando, né? Eu não lembro agora de cabeça o nome dela, mas seria bom também para que você possa se situar. Em todos os momentos do vídeo você pode parar o vídeo, pausar o vídeo, ou talvez, no caso de quem já tem a revista, pode estudar a primeira revista, depois vir e rever os vídeos, ou ver o vídeo antes, depois a revista, aí fica a teu critério a forma melhor de você estudar. Quem não tem a revista, é bom escrever em um caderno, em folhas, e assim você ir revisando para que você possa ir aprendendo, ok? A segurança da salvação. Vamos fazer aqui uma introdução. Cada cristão pode ter certeza de sua salvação. No entanto, mesmo depois de se arrependerem, confessarem os seus pecados e dedicarem suas vidas a Jesus Cristo, alguns ainda têm dúvida a respeito da sua salvação. Pensamento como: será que Deus me aceitou? Ou eu não senti acontecer nada. Muitas das vezes incomodam a mente. Neste estudo, a Bíblia nos mostrará que podemos sim ter a certeza e a alegria da salvação. Esse é um maravilhoso privilégio que Deus concede a todos os seus filhos. Ok? Então tem muitas pessoas que, mesmo depois de se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados a Cristo, entregar a sua vida a Cristo, muitas das vezes ainda fica em dúvida. Será que eu sou salvo? Será que não? Será que Deus me aceitou? Às vezes por não sentir nada sobrenatural, às vezes fica com aquele pensamento intrusivo na sua mente, tentando ali, será mesmo? E então, nesse estudo nós vamos falar sobre isso, sobre vocês ter a certeza e a alegria da sua salvação, ok? A certeza da salvação. Primeira pergunta, coloque aí. Que certeza temos em 1 João, capítulo 5, versículo 12, ponto de interrogação. Coloque R de resposta. Que certeza temos em 1 João, capítulo 5, versículo 12. Abra sua Bíblia e leia o que está escrito aí. Que se temos Jesus, temos a vida eterna. Olha que coisa linda. Se temos Jesus, temos a vida eterna. Então esse é primeira questão da certeza da salvação. Observação. Isso significa que se temos certeza de que Cristo está em nós, podemos ter certeza também da vida eterna. Então se você tem certeza que Cristo está na tua vida, você tem certeza da vida eterna, ok? Segunda pergunta. Conforme 1 João, capítulo 5, versículo 13. É possível saber se temos a vida eterna? A salvação? Ponto de interrogação. Conforme 1 João, capítulo 5, versículo 13. É possível saber se temos a vida eterna? A salvação? Ponto de interrogação. O que diz lá? Sim, Então você já está aberto. 1 João, da primeira pergunta, capítulo 5, versículo 12, só você ver o segundo versículo e responder, ok?
Escreva aí embaixo. Quem pode ter certeza? Ponto de interrogação. Coloque embaixo. R de resposta. Aqueles que creem em Jesus podem ter certeza da salvação. Ok? Pergunta número 3. Qual é a promessa feita por Jesus em João, capítulo 6, versículo 37? Aqueles que se achegam a ele, aí você coloca ponto de interrogação. Qual é a promessa feita por Jesus em João, na verdade, capítulo 6, versículo 37? Aqueles que se chegam a ele, ponto de interrogação. Coloque R de resposta e responda. De maneira nenhuma ele lançará fora os que forem a ele. De maneira nenhuma ele jogará fora aqueles que forem até Cristo. Ele não jogará fora. Amém? Coisa linda, né? Observação. Se temos certeza de que entregamos nossa vida a Cristo, então podemos descansar, pois ele nos recebeu, ok? Pergunta número 4, coloque aí, pergunta número 4. Além da certeza que todos esses textos da palavra de Deus nos dão, Romanos capítulo 8, versículo 16, nos fala de alguém que nos dá uma certeza íntima, confirmando conosco que somos filhos de Deus. Quem é essa pessoa? Ponto de interrogação. Quem é essa pessoa de Romanos 8,16 que confirma dentro de nós que somos filhos de Deus? Quem é essa pessoa? Coloque R de resposta. O Espírito Santo. Ele nos dá a certeza que somos filhos de Deus. Ele comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Coisa linda. Observação. Ele, de uma maneira que não podemos explicar, testifica, confirma, traz uma certeza íntima que somos de Cristo, ok? Fé versus emoção. O momento do encontro com Cristo é um momento especial. Contudo, cada pessoa reage de uma forma diferente a esse acontecimento. Uns reagem com profunda emoção, até choram, enquanto outros não têm manifestação emocional alguma. Por isso, lembre-se, não são nossas emoções que determinam a nossa relação com Deus, mas a fidelidade dele. Nossas emoções podem mudar, mas Deus nunca muda, ok? Então, cada um reflete de uma forma. Alguns, ao terem esse encontro, esse momento com Cristo, choram, gritam, se emocionam, e outros não, outros ficam até às vezes normal, não expressam nenhum tipo de emoção, né? Mas isso não determina se nós temos uma relação ou não com Deus, mas a fidelidade dele sobre as nossas vidas, né? Então as nossas emoções mudam muito. Um dia nós estamos felizes, outro estamos tristes, mas Deus nunca muda. Então esse não determina o fato de estarmos em Cristo ou não, ok? Pergunta número 5. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 26 ao 39 e Atos 16, do 19 ao 34. Esses textos narram histórias de duas pessoas que decidiram seguir Jesus. Houve grande emoção. Quem foi? Então, quem foi esse? R de resposta. Então você vai ver lá que foi o carcereiro. Ou carcereiro, na verdade, né? Perdão. Coloque aí embaixo. Com a outra pessoa, tudo ocorreu de maneira tranquila. Quem foi? Ponto de interrogação. Então é bom você ler esses textos para você ter um norte,
entender aqui, né? Aí você vai colocar R de resposta. O outro foi o eunuco, você vai ver lá de Felipe, né, com o eunuco, e você vai ver Paulo dentro da prisão, né? Ok? Perceba que apesar das diferentes experiências, ambos tiveram grande alegria pela certeza da salvação. Então você observe esses dois textos de Atos e você vai entender o que eu estou dizendo aqui. É necessário ler o texto, ok? É necessário ler o texto. Coloque aí, a segurança da salvação. Pergunta número 6. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1, aprendemos que a Bíblia nos orienta para não cairmos em pecado. Mas, se tropeçarmos, temos a quem recorrer. Quem? Ponto de interrogação. Quem nós temos para recorrer? Segundo 1 João, capítulo 2, versículo 1. Coloque R de resposta embaixo. O nosso advogado é Jesus Cristo. Observação. Sendo assim, não precisamos ter medo de perder a salvação. Ok? Leia o texto e coloque a resposta. Pergunta 7, número 7. O que somos instruídos a fazer em 1 João, capítulo 1, versículo 9? Se caímos em pecado, ponto de interrogação. O que somos instruídos a fazer em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se caímos em pecado, ponto de interrogação. Coloque R de resposta. O que somos instruídos a fazer? Confessar os nossos pecados. Falar com Deus sobre os nossos pecados. Se você tiver um discipulador, alguém de confiança, alguém que possa falar e alguém que possa te ouvir e orar por você, isso também será bom. Um pastor, um líder, né? Que seja experiente, uma pessoa que não vá passar adiante, né? Não só confessar no quesito de um confessionário como os católicos, mas eu digo ali no momento para que haja também cura sobre você, né? Mas você fale com Deus primeiramente, ok? Confesse os seus pecados diante de Deus. Pergunta número 8. Leia 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Quando pecamos, nos sentimos tristes. Quem coloca essa tristeza em nosso coração? Ponto de interrogação. Leia 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Quando pecamos, nos sentimos tristes. Quem coloca essa tristeza em nosso coração? Ponto de interrogação. Coloque aí R de resposta e responda aí. Quem coloca esse sentimento de tristeza no nosso coração? O próprio Deus, ok? Embaixo, você escreve aí. E o que essa tristeza vai produzir em nós? Ponto de interrogação. O que essa tristeza, quando nós nos permitimos ser acessado, ela produz em nós? Então, ela vai produzir em nós arrependimento, não remorso, arrependimento. E quando nós nos arrependemos, nós não nos tornamos fazer novamente. Se você volta a fazer, é porque você simplesmente teve um remorso, que alguns confundem. Choram, se expõem, diz que não vai mais fazer, mas volta a fazer. Isso é remorso, não arrependimento. Uma pessoa arrependida não volta mais a praticar, ok? E não medo de perder a salvação. Esse é o sentimento que Deus produz em nós. O que todos os textos acima nos provam é que a salvação não se perde por pecados cometidos. Ninguém está isento de pecar.
Aqui nesta vida, fomos libertos do poder do pecado, porém, só seremos livres da presença do pecado na vida eterna. Sabemos que, através de Cristo, Deus nos perdoa sempre que confessamos os nossos pecados, ok? Pergunta número 9. Não há promessa mais clara sobre a segurança dos salvos do que em João, capítulo 10, versículo 27. Escreva embaixo. Cite duas características das ovelhas de Cristo. Aí você pode colocar versículo 27. R de resposta. Ouvem e obedecem a Cristo. Cite duas características das ovelhas de Cristo. Você vai ver lá o versículo 27 do capítulo 10 de João e vai responder. Ouvem e obedecem a Cristo. Escreva embaixo. Quando Jesus nos salva, quem pode nos arrancar das suas mãos? Aí você coloca versículo 28. Ponto de interrogação. Versículo 28 você vai ler João capítulo 10, versículo 28, ok? Coloca R de resposta embaixo. Ninguém pode nos arrebatar da mão de Cristo. Olha lá o versículo, o capítulo 10 de João 28, ok? Pergunta número 10. Algumas denominações evangélicas acreditam que podemos perder a salvação. No entanto, não é o nosso caso. Segundo o que aprendemos em Efésios, capítulo 1, versículo 13, o que acontece conosco quando cremos no Evangelho? Ponto de interrogação. R de resposta. Somos selados, batizados com o Espírito Santo, ok? Lógico, né? Dentro desse tema aqui, quem realmente nasceu de novo, teve um encontro com Cristo, entregou a sua vida a Cristo, que não retrocedeu, né? Porque eu, particularmente, pastor Paulo, eu acredito que uma pessoa, uma vez que conheceu verdadeiramente Jesus Cristo, ela não se afasta por nada, né? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Paulo diz. A morte, as riquezas, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que faz divisão entre mim e Cristo é o pecado. Então, se eu continuo uma vida pecaminosa, eu não conheci a Cristo verdadeiramente. É impossível uma pessoa dizer que conheceu a Cristo e permanecer numa vida pecaminosa. Eu não estou dizendo que nós não temos pecado. Não é isso. Nós somos pecadores. Todos nós pecamos. Mas os pecados que cometemos são acidentes de percurso. Não é uma coisa que nós estamos buscando fazer, ou queremos fazer, ou temos intenção de fazer. Não é isso. Porque há pessoas que se convertem, aceitam Jesus, né? Eles dizem que aceitaram Jesus e não mudam a sua prática de vida, ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Muitas das vezes continuam nas mesmas coisas, praticando. Não estou falando de alguém que se converteu, acabou de se converter, um novo convertido, porque no seu caminho ele vai ter muitas adversidades até que ele amadureça, né? Até que ele amadureça. Ele está aprendendo, né, a ser um seguidor de Cristo. Estou dizendo uma pessoa que já tem consciência, já tem um tempo buscando, já tem um tempo caminhando, né, e continua nas mesmas práticas. Para mim, não conheceu Cristo de verdade. Porque o próprio Espírito, ele comunica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Então, esse não vive pecando.
Esse não vive buscando as coisas deste mundo, ele vive buscando se santificar para que assim ele possa ser um verdadeiro discípulo e possa ser uma Bíblia que o mundo lê. Ok? Nós não vamos conseguir se aprofundar tanto nisso, mas para te dar um norte aí sobre isso. Escreva embaixo: quem se torna a garantia da nossa salvação eterna? Ponto de interrogação. R de resposta. Então você vai ver lá que é o próprio Espírito Santo. Ele é o selo, né? Ele é o penhor, a garantia da nossa salvação. Ele, vivendo em nós, nos faz sermos fiéis a Deus. Veja ainda Efésios capítulo 4, versículo 30, ok? O fato de termos a certeza da salvação e a segurança de que, uma vez salvos, somos salvos para sempre, não nos dá o direito de relaxar em nossa vida cristã. Se cremos que realmente somos salvos, provamos isso exatamente com uma vida apaixonada e ativa no reino de Deus. Então, se temos a certeza, nós buscamos a cada dia estar alinhado com Cristo. Uma pessoa que não tem um alinhamento com Cristo, ela não entendeu, ela não nasceu de novo, ela para não ficar parecendo uma questão assim, eu conhecer a Cristo e porque eu sou salvo pela graça, eu posso continuar, porque tem linhas teológicas, né, que dizem que uma vez salvo, na verdade, não uma vez salvo para sempre, mas tem linhas teológicas que tem um grupo de pessoas que foram escolhidas para ser salvas, então entra em uma vasta questão teológica. Mas não nos dar o direito, porque muitas pessoas pensam assim, já que nós somos já salvos e não perdemos a salvação, eu vou ficar vivendo do jeito que eu quero. Nos últimos tempos ali eu me conserto, né? Ou, sabe, crio umas ideias na mente muito estranhas. Eu digo isso porque a gente já acessou pessoas assim, com esse tipo de pensamento, né? Se nada que eu fizer tira a minha salvação, então eu vou andar de qualquer jeito. E o entendimento aqui são para pessoas que se converteram, aceitaram Jesus, entregaram a sua vida. Elas não pecam. Na questão, como eu já falei, não vivem uma vida pecaminosa. Pecadores todos nós somos, mas uma vida pecaminosa. Essa pessoa, ela busca ser semelhante a Cristo. E busca a cada dia se alinhar com a palavra de Deus, com a vontade de Deus para a sua vida. Então, ela não retrocede, ok? Até porque a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer em quem retrocede, volta atrás. Uma vez que você se entregou para Cristo, não há prazer em Deus você retroceder e voltar para a vida mundana, ok? Conclusão. Aprendemos nos estudos anteriores que a salvação é uma obra totalmente de Deus. Primeiro, ele envia Jesus ao mundo. Jesus completa a sua obra de salvação, morrendo na cruz do Calvário, para onde levou todos os nossos pecados. Depois da sua ressurreição, vai novamente ao céu para morar com Deus. Porém, ele envia seu Espírito, e através dele somos convencidos de nossos pecados. E assim, cremos em Jesus para a salvação eterna. Tudo isso é obra de Deus. A salvação é um milagre operado por Deus em nossas vidas. A nós. Tudo isso era impossível. Portanto, se Deus fez a obra, quem somos nós para desfazê-la? Então a salvação é pela graça.
É dom gratuito de Deus. Não tem a ver com os nossos esforços. Ok? Então é isso. Vamos orar no nome de Jesus. Pai de amor, de graça, que esta palavra fique no coração dos teus filhos, que eles possam ter entendimento, sabedoria, que o inimigo não arrebate essa palavra da sua mente, que eles possam crescer no conhecimento e na graça, a cada dia desenvolver essa mensagem, que a cada dia eles possam evoluir e também ensinar outros a serem maduros, que o Senhor, Pai, firme os teus passos, para que eles possam assim ser a Bíblia que o mundo lê. Em nome de Jesus, amém. Antes de finalizarmos, não se esqueça, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva neste canal, faça parte deste canal. Nisso você nos ajuda a compartilhar a cada dia esta mensagem, deixando a sua curtida, o seu comentário sobre o próprio estudo. Então, esse vídeo ele passa a ser enviado para outras pessoas. Isso não te custa nada e você acaba evangelizando, ok? Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.